No começo de Hora de Aventura, o Finn é o cara mais inocente que existe na face da Terra. E não é só porque ele é o único cara na face da Terra. É porque ele realmente é muito inocente, cara. O Finn enxerga o amor do jeito que uma criança enxerga. Do jeito mais básico possível. Mais preto no branco, mais óbvio. Só que nem sempre é assim que funcionam as coisas. Essa ideia de que se o sentimento for verdadeiro, as coisas vão dar certo, é uma ideia muito bonita, só que não é muito comum acontecer na vida real. Durante todo o começo da história, o Finn tem aquela paixão platônica pela princesa Jujuba, e é platônica no sentido mais popular da palavra, porque ele quer algo que é impossível, que não é nem um pouco recíproco e que é idealizado ao máximo, né? Ele gosta dela meio que porque ele sente que é o certo e não porque realmente é o que ele sente, porque ele não entende o que ele sente. O Finn não ama só a princesa Jujuba, ele ama toda a imagem que ele construiu em volta de uma persona que existe só na cabeça dele, que ele idealiza na princesa Jujuba. Dá pra entender? Ele coloca ela num pedestal. Ele vê ela como algo acima das outras coisas e não como uma outra pessoa que ele entende ou qualquer coisa assim. Ele não chega perto de entender a princesa Jujuba. Cara, ele tem 12 anos, ela tem, sei lá, 1000. Depois de um tempo, o Finn aprende a meio que não ser correspondido nesse amor estranho que ele desenvolve na cabeça dele, né? Afinal, mais uma vez, não sobrou nada. E isso daí quebra legal as primeiras ilusões amorosas aí da cabeça dele. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Uma vez na vida aí, pelo menos. Geralmente quando a gente é mais novo. Que é aquela hora que a gente aprende que a gente precisa lidar com uma realidade que não é exatamente como a gente quer. E que a gente não pode escolher certas coisas e ter controle sobre elas, tá ligado? Às vezes a gente faz tudo certo e ainda assim a gente não é escolhido. E tá tudo bem com isso, porque é assim que funciona. Isso não significa que tem alguma coisa de errado contigo, ou que a outra pessoa é uma desgraçada, tá ligado? Não, cara, às vezes só não era pra ser e não rolou e, vida que segue, né? A gente não pode confundir essa insistência, inconveniência e com um esforço pra alguma coisa dar certo, né? E ainda que seja esforço de verdade, cara, o amor não vem como recompensa por um esforço, ele é uma coisa completamente natural que acontece independente de mais nada. E é isso. Um tempo depois o Finn consegue uma experiência mais prática e menos platônica da ideia de amor aí que ele consegue compreender no momento, que é com a Princesa de Fogo, né? Só que ainda assim é bem complicado esse relacionamento, porque são duas pessoas completamente imaturas, principalmente o Finn, e cara, é algo meio fadado a dar errado, né? Acho que todo mundo passa por um ou dois relacionamentos assim, ou mais, que são meio que fadados a dar errado, mas eles precisavam acontecer pra que a gente melhore, cresça e amadureça, e eles são meio que pra isso mesmo. É muito improvável que a gente perceba isso na hora, só que depois, olhando a visão macro ali da situação e tal, a gente consegue entender que, tipo assim, se eu não tivesse passado por isso nesse momento aqui, talvez nesse outro momento aqui, eu não saberia como reagir, não saberia o que fazer, não saberia o que acontece, se tá errado ou não, e como lidar com a situação e tudo mais. Então, eu acho que tudo tem o seu lugar e tudo tem o seu tempo. O relacionamento do Finn com a Princesa de Fogo é um grande exemplo de que, às vezes, mesmo o relacionamento sendo com amor verdadeiro e tudo mais, não significa que vai ser saudável e que vai dar certo. Porque não é saudável e não dá certo. O maior problema do Finn, a essa altura do campeonato aí, aos meus olhos pelo menos, é que ele meio que não sabe exatamente o que ele quer da vida, tá ligado? Ele tem a ideia de, caralho, eu preciso amar. Mas e aí, tá ligado? Ele não tem nenhum pensamento muito profundo sobre o que é o amor, o que é se envolver com outra pessoa, o que é dividir a vida com alguém e tudo mais. Ele só tá ali no tipo, caralho, as pessoas namoram, né? As pessoas se juntam ali e tal, eu preciso disso aí, eu quero isso, tá ligado? E isso é uma ideia muito jovem da coisa, né, cara? Isso é, super coisa mais básica da história, tá ligado? É assim mesmo que funciona, porque é o primeiro relacionamento de verdade do Finn. Então, eu acho que normalmente é assim que se chega num primeiro relacionamento. Sem saber de muita coisa, sem pensar em muita coisa, só tipo, cara, vambora, então legal, vambora. E aí, alguma merda vai acontecer ocasionalmente e é isso. Eu acho que é completamente plausível todos esses enganos e escolhas erradas que acontecem nos primeiros relacionamentos, porque a gente não sabe muito bem pra onde tá indo. E então muitas vezes a gente acaba sendo meio egoísta, meio imaturo, a gente não releva coisas que deveriam ser relevadas e dá mais importância pra coisas que na verdade
não tem tanta importância no fim das contas. E isso aí acaba desgastando muito a situação, tá ligado? E essa parte de ser egoísta e ser imaturo é muito importante, porque mesmo que a gente pense, caralho, nossa, eu sou uma pessoa na moral, eu nunca sou egoísta e nem imaturo e nem nada disso, tá ligado? Porque eu sou fodão. Pô, mesmo assim, às vezes a gente age meio sem pensar e acaba sendo egoísta e acaba sendo imaturo, e todo mundo tá à mercê dessa situação, cara, porque isso é a coisa mais humana possível, isso é muito comum, tá ligado? A verdadeira parada em ser uma boa pessoa, em ser alguém na moral, como se é dito, né? Alguém de bem e tal, tá mais em reconhecer quando a gente erra e quando a gente machuca alguém sem querer e quando a gente é egoísta, imaturo e tudo mais, do que em só fingir que isso não acontece nunca e forte abraço. Porque acontece. Passando mais um tempo na nossa história, o Finn já é completamente diferente. Ele começa a entender que as pessoas mudam, as coisas mudam e que ele não precisa amar alguém pra ser feliz. Aquela ideia de primeiro a gente se amar pra depois poder amar outra pessoa é uma coisa que parece muito boba e parece muito ditado popular, porque é dito à torta e à direita e é a coisa mais básica quando se pensa em, caralho, dica de relacionamento. E essa ideia acaba sendo muito banalizada, mas ela é muito mais importante e profunda do que ela parece que é. E é só depois que o Finn começa a aprender a lidar com os próprios sentimentos que ele começa a realmente ser um cara que tá pronto pra algum tipo de relacionamento. Porque é só depois de todas essas experiências que ele passa que o Finn começa a entender a si mesmo, que ele começa a entender a ideia de que, cara, às vezes tu vai ter um sentimento por alguém e essa pessoa não vai ter o mesmo sentimento por ti. E é isso aí, não tem nada demais com isso, cara, é a coisa mais normal da história. A humanidade é basicamente isso aí mesmo, tá ligado? É sentimento pra lá e pra cá e é todo mundo diferente, então é sentimento diferente pra lá e pra cá. Cara, e até conhecer a Maga Caçadora, o Finn errou muito em relacionamentos. É basicamente a única coisa que ele fez, ele só errou, ele não fez mais nada. E é por isso que ele se torna um cara tão melhor, porque ele aprende com os erros, ele não só fica errando que nem um imbecil e foda-se. Ele começa a enxergar as pessoas como elas são de verdade. E isso muda tudo, porque a principal questão na cabeça do Finn até então era, pô, como é que eu conquisto essa pessoa? O que eu faço pra ter essa pessoa pra mim? E depois desse momento, a questão começa a ser, como eu me torno alguém capaz de amar? Que eu preciso pra isso? E essa pergunta é muito mais complicada, porque amor não é só conquista, né? O amor é muito mais complicado do que isso. Ele tem muito mais a ver contigo do que com a outra pessoa. Cara, já ouviu aquela parada de que, tipo assim, se a cantada for uma merda e a mina gostar da tua cara, ainda vai dar certo? Pois é porque vai dar certo. A cantada é só um trejeito, é só uma desculpa. Ela não quer dizer nada. Por isso que a conquista é uma grande ilusão. Porque se for amor, a conquista meio que já tá feita. É só tu ser uma pessoa ok. E é isso. Tu não precisa, cara, dar presentes pra ela a todo momento e fazer atitudes heróicas e nossa, ser o cara mais impressionante da face da terra. Não, cara, às vezes de tu ser um cara normal e ser gentil com a pessoa e só agir naturalmente, se ela for gostar de ti mesmo, já tá bom. É isso, tá suficiente. É só tu não ser um completo lunático. Então esse é um ponto que dá uma virada muito grande na história do Finn. Porque quando a gente é mais jovem, logo menos experiente, a gente meio que tende a querer controlar o caminho que a gente vai passar, onde a gente vai estar, quem vai ficar na nossa vida, quem não vai, quem a gente vai amar, e a gente idealiza tudo, a gente quer tudo do melhor jeito possível e do jeito que a gente imaginou, e se não acontece é uma frustração atrás da outra, e é uma coisa que não tem fim, é uma bola de neve absurda. E conforme a gente envelhece mais, e é claro que eu digo isso não sendo um idoso, né, mas já dá pra notar, é uma coisa que a gente percebe que não é assim que funciona. A vida não é assim. Cara, a gente não consegue controlar nem os nossos sentimentos, quem dirá o dos outros, né? A gente consegue controlar só como a gente reage às coisas, cara. Então, vamos tentar sempre reagir da melhor forma possível e vamos tentar ser pessoas mais gentis. Acho que essa é a mensagem do vídeo.